Amém? Vamos orar para a gente começar? Jesus, muito obrigado pela sua presença, pela sua misericórdia, Deus. Obrigado por querer nos ensinar cada vez mais a sua palavra. Obrigado por iluminar nossa mente e nosso coração para te ouvir mais, para te entender mais, Deus. Que nessa noite o Senhor possa nos esclarecer sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos mostrar. E que tudo aquilo que a gente aprenda hoje nos ajude a viver em santidade de uma forma que agrade ao Senhor, para que nós possamos honrar o nome do Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nossa primeira série foi sobre a Bíblia, como palavra de Deus, e a gente criou um cronograma para seguir, porque a gente precisa entender as coisas do princípio, né? Então a gente começou sobre a Bíblia, porque se a gente não crê na Bíblia como palavra de Deus, a gente não consegue falar sobre mais nada. Uma pessoa que ela não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não consegue avançar nesses estudos. Entendendo isso, a gente foi para a Trindade, que são as pessoas mais principais da palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se a gente não entende a Trindade, a gente não entende o Evangelho. Faz sentido. Depois disso, a gente foi para a oração, a forma com que a gente vai até essa Trindade, a forma de oração. E agora a gente vai falar sobre pecado. Eu queria começar dando a definição. As pessoas veem o pecado como a transgressão da lei de Deus, mas essa é uma resposta incompleta. E a gente vai descobrir por quê. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e em grego, no Novo Testamento. Isso foi falado na nossa primeira aula da SEB. A palavra para pecado é, no Antigo Testamento, katar, é K-H-A-T-A, e no Novo Testamento, hamartia. Só que elas não significam pecado, elas significam errar o alvo. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes 20. Então a palavra catar, toda vez na Bíblia, no Antigo Testamento, que aparece a palavra catar. E no Novo Testamento, hamartia, nem sempre quer dizer pecado. Quer dizer errar o alvo ou falhar em alguma coisa. E Juízes, capítulo 20, versículo 16. 20, 16. Está escrito assim: dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Essa é a palavra, catar. Então, nem sempre vai estar significando pecado. Dependendo do contexto, significa errar o alvo, né? E quando erramos o alvo? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Está escrito assim: então disse Deus, façamos, Trindade, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Erramos o alvo ao não amarmos a Deus, o nosso Criador, e ao próximo, feito à imagem desse Criador. Isso é falhar, errar o alvo, isso é pecado. As pessoas têm a ideia de que pecado é a quebra da lei. Mas a lei foi posta em em Êxodo 20. Se a lei foi posta em Êxodo 20, como no Antigo Testamento, antes dessa lei, pessoas pecaram tanto? E está aí a resposta. Nós vemos todo esse errar o alvo nos 10 mandamentos, onde temos leis relacionadas à honra a Deus e leis relacionadas à honra ao próximo. Êxodo 20, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honra a Deus. Não fazer imagem de escultura, honra a Deus. Guardar o sábado, no caso, honra a Deus. Não matarás, não darás falso testemunho, enfim. Isso tudo relacionado ao próximo, né? Eu queria que vocês abrissem Gênesis ainda, no capítulo 39. Gênesis 39, versículos 6 ao 9.
Para você que não sabe, essa é a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A partir do versículo 6. Assim deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que ele tem deixou ao meu cuidado. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Para José, pecar contra Potifar seria pecar contra Deus. Você vê Davi fazendo isso também. Ao pecar contra Uzias, que eu sempre esqueço o nome, e ficar com Batseba, ele vai virar para Deus e falar, pequei contra ti e somente contra ti. Ou seja, o pecado contra o próximo é um pecado contra Deus. A falha em honrar o próximo é pecado contra Deus. Está dando para entender? Falhar em honrar o próximo está ligado à falha em honrar a Deus. E aí nós temos um dilema. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 4, lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 4, versículo 15. Se alguém achar, pode ler para mim, por favor. Ou seja, Paulo está dizendo que se não existe uma lei, não existe transgressão, ou seja, não existe pecado. Se não existe uma placa ali dizendo que a gente não pode virar à direita, então você pode virar à direita. Se existe uma placa ali escrito pare e você não para, você está cometendo uma infração. E Paulo está dizendo que se não existe lei, então não existe transgressão. Só que eu acabei de mostrar para vocês o Antigo Testamento. E antes da lei de Moisés em Êxodo, pessoas cometendo pecado. Vocês querem outro exemplo disso? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 4. E eu vou mostrar para vocês onde pela primeira vez é citada a palavra catar, pecado. Gênesis 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí nós temos um problema. Se a lei foi posta em Êxodo, como Caim é culpado de pecado? Como? Não faz sentido. Não parece fazer sentido. Então vamos lá. Romanos 4,15 diz que não há lei, se não há lei, não há transgressão. Então, como nós explicamos Gênesis 4, 6 e 7? É a primeira vez que a palavra aparece. Caim peca antes que haja lei. Então ele se torna inocente por causa disso? Não, a resposta é não. Por quê? Porque a gente viu lá atrás. Olha que loucura. A moralidade da lei está ligada a Deus, a seus atributos. Logo, o ato de atentar contra uma criatura a qual Deus fez sua imagem e semelhança é atentar contra o próprio Deus. A lei foi posta em Êxodo, mas a moralidade da lei existe com Deus. Deus é um Deus de amor. Então, se você vai contra esse amor, você está fazendo pecado. Deus é um Deus de justiça. Então, se você está sendo injusto, você comete pecado. Entenda, a moralidade da lei não está ligada só à lei escrita, está ligada à moral do próprio Deus. É por isso que agora na nova aliança, Jesus vai falar de 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, porque isso engloba tudo. Se você não ama o próximo, você não está amando o próprio Deus. A Bíblia vai falar que se você não ama aquele que você vê, você não ama aquele que você diz amar, mas não vê. Faz mais sentido. A gente começa a entender aonde Deus quer chegar com as leis dele. Muitas pessoas vêm para a igreja e acham que é só seguir um conjunto de regras. Então, não importa, eu vou seguir as regras impostas pela igreja e nisso eu não estarei pecando. Não.
Você peca toda vez se você peca contra a moralidade do próprio Deus. As pessoas, principalmente a gente que é mais jovem, gosta de andar muito na linha tênue. Até onde eu posso ir no namoro sem pecar? Até onde eu posso beber sem embriagar? Até onde eu posso ouvir coisas de conotação de palavrão e de coisas sem estar pecando? A resposta é até onde você fere a moralidade de Deus. Sabe aquela brincadeira que o pessoal faz assim? Ai, faz o que você faria na frente de Deus. É exatamente isso. Faz o que você faria no altar. Faz com o seu namorado o que você faria na frente dos pais dela. É mais ou menos isso. A moralidade de Deus está intimamente ligada ao que seja pecado. Amém? Entendendo isso, podemos ver que pecado é mais do que fazer coisas ruins. Existem exemplos bíblicos de homens que pecaram achando que estavam fazendo certo, mas na verdade estavam desonrando a moralidade de Deus. Então, pecado é tudo aquilo que fere a moralidade de Deus, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de homens que acharam que estavam fazendo algo certo, mas que estavam pecando contra a moralidade de Deus. Um deles é o faraó. O faraó escraviza o povo para que seja construído o império egípcio. Então, para ele é uma coisa boa. Era um povo que não era o povo dele, então para ele estava tudo bem escravizar. Não está bem. Escravidão não é algo que está ligado a Deus. Deus odeia que você trate o próximo de uma forma vexatória, vergonhosa, como a escravidão. Entende? E aí você pode virar para mim e falar assim, mas a Bíblia no Novo Testamento tem escravidão. E aí você precisa entender o que é escravidão nos tempos do povo de Deus, nos tempos do povo de Deus. Escravidão naquela época não estava ligada a chibata, não é a escravidão que a gente teve aqui. É uma escravidão ligada a pagar por alguma dívida, você devia a alguém, você se colocava como escravo até conseguir pagar aquilo. Ou era alguém, um povo que foi vencido em uma guerra, então era direito daquele povo que venceu ter esse pessoal como escravo. E o próprio Paulo fala para tratar esses escravos com amor. Entenderam? As pessoas elas começam a dividir a Bíblia, sabe? No Antigo Testamento nós temos um Deus irado, um Deus nervoso, um Deus que odeia tudo, que quer matar todo mundo, que não quer saber de nada. E no Novo Testamento a gente corre para Ele porque lá tem um Jesus de amor. Não, a ideia é que Deus nunca muda. As pessoas precisam compreender o que a palavra de Deus tem a ensinar. E o que ela tem a ensinar sobre pecado é que pecado não é só aquilo que você acha que é errado, não. É tudo aquilo que fere o próprio Deus. E ferir ao próximo é ferir o próprio Deus, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Um segundo exemplo é Saul ao perseguir Davi. Davi era um perseguido político, né? Ele estava se atentando contra Saul. Por quê? Porque falavam-se que ele seria o novo rei. Isso é um absurdo. Já tem rei. Saul é rei. Então é direito de Saul ir atrás de Davi, não é? Só que em 1 Samuel 26, 21, vocês podem abrir, Saul percebe que o que ele estava fazendo era pecado. Olha que loucura. 1 Samuel 26, 21. 21. Então Saul disse, pequei, volte meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você, tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Pecar. O que Saul estava fazendo? Uma coisa justa, porque na posição de rei ele podia ir atrás daquele que era opositor dele, mas ele percebeu que ele estava, na verdade, pecando. Ele estava correndo atrás de alguém que Deus já estava colocando como novo rei. Saul já não estava mais nas mãos de Deus. Deus já não estava com as mãos estendidas para Saul mais. E Saul só não quis aceitar isso. E uma terceira aqui, eu coloquei uma terceira, a gente pode citar um zilhão de versículos sobre, mas eu queria colocar aqui a história de Uzá. E eu queria que vocês abrissem 1 Crônicas. Eu quero ver se vocês acharam 1 Crônicas. Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas 13. Você conhece essa história só. É só um nome que dificulta para vocês. 1 Crônicas 13, 9 e 10. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus.
O que Uzá fez de errado? A arca ia cair. Então por que Deus feriu Uzá por tentar segurar a arca? Porque a arca da aliança era algo que o próprio Deus protegia. Era a presença de Deus. Você acha mesmo que Deus deixaria a arca cair? Uzá achou que sim. Muitos de nós talvez acharíamos que sim. Estou perto aqui, o trem vai cair. Não. Ele fez algo de errado. Ele pecou contra Deus. Tá rolando na internet, algum idiota postou, versículos que são difíceis de entender da Bíblia, ou que são polêmicos e tudo mais. E o que mais é polêmico é quando o profeta careca está passando, e as criancinhas, desse tamanhozinho assim, ó, zombam dele, e aí vem uma mãe ursa e come todo mundo. E o povo não sabe de nada. Por quê? Porque não eram crianças. Esse é o primeiro problema. Eram jovens. Eles não estavam zombando só do profeta. Eram profetas de Deus em um tempo onde não existiam profetas de Deus. Ele era um dos únicos profetas de Deus. Ou seja, esses jovens estavam zombando do próprio Deus. Pecado. Vocês estão entendendo? A gente precisa compreender o contexto da Bíblia. E não é passar pano para Deus, é entender o contexto da Bíblia. Deus não precisa de passação de pano. Ele não precisa que a gente ache ele bonzinho, ache ele bacaninha, pinte uma ideia de quem Deus é. Deus é Deus e ponto. Nós, como cristãos, devemos aceitar, mas nós precisamos entender também para poder explicar para as pessoas lá fora. Você tem noção do que está acontecendo? Você tem ideia do que é isso aqui? Porque senão, lá para fora, a Bíblia é mesmo homofóbica, racista, machista, isso tudo. E a gente, como bobo, fica assim, não, é isso mesmo. Não é difícil. Esse versículo é difícil. Ou então aquela desculpa horrorosa, né? É a antiga aliança. O Deus é o mesmo, não mudou não. Não mudou não. Existe um contexto para as coisas. E nesse caso aqui, tanto essas crianças quanto os cometeram pecado. Pecado. E agora eu queria que a gente fosse até o primeiro pecado. Como a gente está falando de pecado, nada melhor do que ir até o primeiro pecado. Gênesis 2. Primeiro nós vamos ler o 8 e o 9, que diz assim, ó. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores. Deus dá uma ordem clara sobre o que não se deve fazer. Versículo do 15 ao 17. Vamos lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vocês já sabem o final da história, né? Vocês já sabem o final da história. Então. Se vocês ainda tiverem dúvidas, eu indico a vocês lerem o Antigo Testamento. Principalmente o livro de Juízes. É o povo se rebelando,
não querendo saber de Deus, e Deus coloca esse povo para ser escravo de outros povos, e assim que o povo clama, Deus tem misericórdia e salva. Várias e várias vezes, várias e várias vezes. Se você me falar que um Deus que odeia fez um trem desse, é coisa de doido, coisa de doido. Mas eu sei que vocês sabem o que acontece com o primeiro casal que pecou, mas nós vamos ler, né? Gênesis 3, nós já estamos aqui já mesmo. Então, eu queria só que ficasse claro isso para vocês. A lei de Deus, transgredir a lei de Deus, é transgredir a moral de Deus, a moralidade de Deus. Então está muito mais atrelado a quem Deus é do que só aquilo que está escrito. Está escrito os 10 mandamentos. Então, eu seguindo os 10 mandamentos, eu não estou pecando? Não só isso. Você precisa seguir a moralidade de Deus. Se algo não está escrito na Bíblia, mas é imoral diante de um Deus de amor, diante de um Deus de justiça, diante de um Deus de paz, é pecado. É por isso que, por exemplo, as pessoas tentam arrumar desculpa, né? Ah, masturbação não está na Bíblia. Ah, jogos de azar não estão na Bíblia. Ah, maconha não estão na Bíblia. Vamos para a moralidade de Deus. Algo que te tira o senso crítico, que é a droga. Realmente está de acordo com a moralidade de Deus? Não está. Não se encaixa. Isso não é crente que está falando, isso não é a igreja que está falando. Isso é o próprio Deus. Vai contra o que Deus quer de nós. Entende? É isso que eu queria que vocês entendessem. É muito mais do que a lei escrita. É a lei que vem de um Deus moralmente santo, moralmente justo. Amém? Gênesis 3, vamos lá? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sabe que não é isso que Deus disse, né? Só para chamar papo mesmo. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não come do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Ah, é a árvore que a serpente estava em cima. Entendi. Vamos lá. Disse a serpente à mulher: certamente Deus está errado. Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente não mentiu. Olha que loucura. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, que estava do lado dela, né? Desculpa. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aqui eu escrevi o seguinte: todos os pecados se baseiam em ter uma ideia melhor do que a de Deus. Por isso o pecado é algo tão hediondo. E hediondo no dicionário é que apresenta deformidade, que causa horror, repulsivo, horrível, que provoca reação de grande indignação moral, pavoroso e repulsivo. Isso que o pecado é, hediondo. Ele é um crime contra o próprio Deus. Ele é um crime contra Deus. Deus disse para que eles não comessem do fruto do conhecimento da árvore, do bem e do mal. E aí as pessoas se questionam: se Deus sabia que eles iam pecar, por que Deus plantou essa árvore lá? Escolha, né? O ser humano deveria escolher a servir a Deus ou servir ao diabo. Livre-arbítrio, para você que não sabe, é a liberdade de você agir independente de algo interno ou externo. O homem não foi tentado internamente, ele foi tentado externamente. Ele podia falar não. Nós hoje, com a nossa maldade, com o pecado em nós temos mais dificuldade de falar não ao pecado. E quando nós nos encontramos com Cristo, o Espírito Santo nos auxilia a dizer não para o pecado. Por quê? Porque a gente está quebrado. O certo não era isso. O certo era que a gente só olhasse para o pecado e falasse: quer não, valeu, está tranquilo. É por isso que é tão difícil. Cara, por que eu não consigo? Falta Cristo, cara. Falta o Espírito Santo. Falta buscar a Deus de verdade. Por quê? Porque a gente sozinho não consegue. Culpa de quem? Vacilão do Adão e a vacilona da Eva. Faríamos igual. Faremos igual. Por quê? Porque a serpente, ela sabe o que fazer. Ela contou para Adão e Eva uma verdade. Olha, quando vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão conhecer o bem e o mal. Só que ela acrescentou
um tempero. E o tempero é, vocês serão iguais a Deus. Esse é o tempero. E é daí que surge o pecado. Pecado é a gente virar e falar assim, cara, Deus tem uma ideia bacana, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu entendo Deus achar essa coisa horrorosa aí de sexo só depois do casamento, mas, né, e se eu não gostar? Melhor eu experimentar agora. Eu tenho uma ideia melhor sobre como é cultuar a Deus. Deixa eu fazer do meu jeito. Caim fez isso. Vou entregar o fruto que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, com o coração do jeito que eu quiser. E é isso aí. Deus não aceita porcaria. É um negócio que a gente precisa entender. Sabe? E quando eu falo de pecado aqui, igual na quarta-feira que eu falei sobre o inferno, não é um tema pesado, gente. Não é um tema polêmico. É um tema real. É a realidade do ser humano. Nós vivemos rodeados do pecado. Então a gente precisa entender o que é para a gente fugir. Se você não compreende o que é pecado, se você tem sua ideia do que é pecado, dificilmente você vai fugir. Porque tem coisas que você vai falar assim, isso aqui é tranquilo. Isso aqui dá para lidar. Não, é pecado. Você não pode depender só daquilo que está explicitamente escrito. Não. Na moral de Deus está descrito tudo que a gente não pode fazer. A Bíblia fala que tudo que não provém de fé, é pecado. O que não provém de fé? Você vir adorar de qualquer jeito. Isso não é fé. Isso é o seu, você mesmo. Você vir no culto para buscar suas bênçãos pessoal. Não provém de fé. Pronto. Ou seja, pecado. É simples assim. A intencionalidade de não adorar a Deus, pecado. Eu venho porque tem que vir mesmo. Pecado. Simples assim. A gente precisa compreender. E aí, vem uma coisa. Nós não gostamos de coisas difíceis. A gente não gosta. Então a gente vira e fala assim, nossa, mas aí fica muito difícil fugir do pecado, né? Fica muito difícil saber o que é pecado ou não. Aí tem que estudar, aí tem que entender. Não. A gente precisa se apegar a Cristo Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o que nos conduz. Ele que nos mostra o pecado, justiça e juízo. Então, assim, o cara que ele não tem conhecimento nenhum e o cara que tem todo o conhecimento, o que vai fazer ele fugir do pecado? O conhecimento ou a falta dele? Não. O Espírito Santo. É o único que consegue fazer a gente sair fora. Cara, eu quero muito pecar. E eu aprendi com o rei Davi a como orar diante da tentação, não diante do pecado. Diante do pecado você corre. Aqui é José, esposo de Potifar. O pecado está aqui, você corre. Mas a Bíblia manda a gente resistir ao diabo. E o que é resistir ao diabo? É resistir à tentação. Quando eu era mais novo, eu converti numa época que a galera estava doida. Todo mundo querendo Jesus e todo mundo querendo namorar também. Ao mesmo tempo. E eu sempre fui um menino muito largado para essas coisas de namoro. Mas eu falava com Deus, Deus, o Senhor sabe que na hora certa e do jeito certo eu erro. Eu caio. Então não deixa aparecer não. Não deixa acontecer. O Lucinho costuma falar, confessa a tentação para não precisar confessar pecado. E eu falava com Deus, falava, cara, não. Jesus, festa tal, não deixa eu ir. Que se eu for, dá ruim. Eu me conheço. Pode. Misericórdia. Misericórdia. Então. Tá. Eu tenho uma mãe na fé, que eu amo ela muito, mas ela também acredita nisso. Não tem ninguém no céu, porque ninguém é perfeito, e ninguém vai chegar lá e tudo mais. A resposta é que os crentes salvos estão no céu. Tem um cara com nome na Bíblia que está no céu, o nome dele é Lázaro. Lê lá. Está lá no seio de Abraão. Assim como o rico está no inferno. A gente falou disso na quarta-feira. Quebra o pau, filha. Não. Então, o que acontece? As pessoas confundem muito. A Bíblia fala em Apocalipse. A Bíblia fala em Apocalipse que quando os mortos ressuscitarem, eles vão ser julgados. Mas para nós não há julgamento. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos. E aí, o que eu falei quarta-feira, foi que a passagem do rico e do Lázaro não é uma parábola. Jesus não começa falando e contou-lhes uma parábola, não. E Jesus, pela primeira vez, cita o nome de alguém, Lázaro. E esse cara está no seio de Abraão, o céu. Enquanto isso, o rico está em tormento eterno no inferno.
é uma heresia de muito tempo, chamado sono da alma. As pessoas acreditam que quando morre, a gente dorme e fica esperando alguma coisa acontecer. O que a Bíblia vai falar é que o nosso corpo dorme. Dormir na Bíblia significa morrer, ir à sepultura. Mas a nossa alma, ela volta para Deus. Ou seja, as pessoas que estão mortas hoje e que foram salvas por Cristo Jesus estão no céu sendo consoladas, assim como Lázaro está sendo consolado, e aquelas que não buscaram a Deus ou não quiseram a Deus estão em tormento eterno, no inferno. Isso é certeza bíblica, de verdade. Claro. Tá bom. E uma coisa interessante é que no julgamento de Apocalipse, o inferno é jogado em um lugar chamado Lago de Fogo, Guerrena. Ou seja, por isso que existe esse julgamento. Essas pessoas que estão em tormento eterno vão para um lugar pior, o inferno. E nós, agora essa é a minha visão apocalíptica, nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Novos céus e nova terra. Glória a Deus. Teremos essa matéria. Eu também. Eu também. Culpa aquele filme Deixados para Trás. Pode culpar. Os rostos, as roupas ficando e o povo desaparecendo. Sim, entendi. É. Sim, faz sentido. Faz sentido. Uma coisa que as pessoas. Não, não. O que as pessoas fazem de errado é pegar Apocalipse e entender Apocalipse como algo mais místico do que a própria palavra de Deus. Apocalipse é João preso na ilha de Malta, falando para irmãos que estão sofrendo sobre uma ira vindoura. Ali a gente tem um negócio chamado duplo cumprimento. Toda aquela ira que está falando ali no começo de Apocalipse aconteceu no ano de 70. O tempo foi destruído, um monte de coisa aconteceu. E vai acontecer na volta de Cristo Jesus. A gente não entende muitas das coisas e o próprio apóstolo não entende essas coisas. O problema é que nós vivemos cheios de homens que achavam entender sem estudar. E aí a gente cresceu com esses caras, do deixados para trás, esses caras de livros de revelação, de que viram as coisas, de que ouviram as coisas. E como a gente não tem conhecimento nenhum, a gente saiu acreditando. Porque faz sentido, se você tem uma leitura superficial, de que o juízo é só onde vai acontecer as coisas. Por enquanto não tem nada acontecendo. Entendeu? Só que a verdade bíblica é diferente, totalmente outra. Ela, é, sim. Dá ideia. Sim. É, faz sentido. É porque as pessoas também, a gente tem que ter um pouco lógico biblicamente lógico. O morto que morreu no mar há 500 anos, não tem nem osso. Quando a Bíblia fala que a terra vai devolver os seus mortos, não quer dizer que os mortos estão lá na terra esperando. É até ilógico a gente pensar isso. Só que é o que eu falei com vocês. A gente cresceu com homens que não tinham conhecimento e tentaram passar um conhecimento. E Apocalipse é um negócio que não é fácil. Realmente não é fácil. Tanto que vai ser uma das últimas aulas nossas da SEB. E é um negócio assim que eu já estou estudando agora.
que é muita coisa, tem muita coisa. Tem várias coisas que podem ser interpretativas, como o milênio, quanto tempo que Jesus vai vir, o que vai acontecer, e coisas que são fatos. Fato de que aquele que crê em Jesus Cristo vai ser salvo, fato de que Jesus Cristo vai voltar, fato de que a gente não sabe o dia e a hora, apesar de homens terem tentado achar esse dia e essa hora. Então, assim, existem coisas que são difíceis de interpretação, mas tem coisas que é facinho e nós vamos pontuando, tá? Agora, continuando a falar sobre pecado, eu queria só que vocês percebessem uma coisa. Adão e Eva queriam ser iguais a Deus. E essa é a raiz de todo o pecado. A raiz de todo o pecado é nós termos uma ideia melhor do que a de Deus. Eu tenho uma ideia melhor do que é um casamento do que Deus. Então, vai viver do meu jeito. Pecado. Eu tenho uma ideia de como é tratar os irmãos. Pronto, você já vai pecando. E assim vai. As pessoas, eu me incluo, tá? Nisso. Quando entram em uma escola, tem que seguir as regras da escola. Quando entram em um serviço, tem que seguir as regras do serviço. Quando entra na igreja, vem com as suas próprias regras. E aí complica. É isso que complica. Esse grande nível de achismo com pouco nível de Bíblia. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, existem mais temas em que eu não quero entrar. Se alguém me perguntar sobre um tema que eu acho muito complicado, eu falo assim, cara, eu não estudei sobre, então eu vou ficar caladinho na minha. Eu não sei. Existem temas que eu converso com os pastores que eu estou extremamente disposto a mudar de opinião, porque eu sei muito pouco. Então, o que me passarem, eu tenho que tomar cuidado. Até que se o cara for muito letrado, eu tomo. Eu já aceito o que o cara está falando, porque não é fácil. Agora, existem coisas que nós precisamos ter certeza. A Bíblia é a palavra de Deus, certeza. Como que eu tenho certeza disso? Percebe aí. Trindade. Existem pessoas hoje, pleno século XXI, que não creem na Trindade. É um absurdo para nós? Para nós. Para os caras não. Para os caras é um absurdo Deus ser 3 em 1. Vocês estão entendendo? Para as pessoas é absurdo a ideia de se falar de pecado no púlpito ainda. Porque nós estamos num período da graça. Então o pecado foi abolido. Não. É extremamente real e está sendo mais usado hoje do que no tempo de Sodoma. É isso que está acontecendo, infelizmente para nós. Todos os pecados se baseiam em ter uma ideia melhor do que de Deus. Por isso o pecado é algo tão hediondo, né? É o que eu escrevi. E aí eu queria que vocês abrissem a última passagem, Lucas 10, do 18 ao 21. E eu estou falando aqui isso. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida a respeito do que você vai fazer, será que isso é pecado ou não? Não está explícito na Bíblia. Vocês vão para a moralidade de Deus, que eu falei no começo. Será que isso fere ou não a moralidade de Deus? E vocês vão para o primeiro pecado de Adão e Eva. Será que eu estou querendo ter uma ideia melhor do que a de Deus? Vamos lá. E o nome disso é soberba, né? Lucas 10, 18 ao 20. Ele respondeu. Vamos no 17 primeiro. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. Os discípulos felizão que expulsaram o demônio. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Os discípulos estão se gabando de expulsar demônios no nome de Jesus. Ele mostra que Satanás pecou do mesmo jeito que induziu Adão e Eva a pecar. A soberba. Satanás queria ser maior do que Deus, pecou, caiu. Adão e Eva queriam ser iguais a Deus, pecaram, caíram. Os discípulos estavam achando que era Deus. Estou expulsando demônio, nós estamos demais. E aí entra o que você falou daquela passagem que fala sobre nós fizemos no seu nome, Jesus. É exatamente isso. Mas, Senhor, eu tinha uma igreja que não cabia gente. E nós curava, e nós profetizava. Eu não te conheço. Você fazia para a sua glória, para a sua soberba, para você achar o cara, porque você era o melhorzão de todos. Eu vi um vídeo uma vez, eu tenho tempinho, então eu vou falar. Eu vi um vídeo uma vez, um cara da Universal falando que ele estava expulsando um demônio, e aí o demônio saía, e ele falou o nome de Jesus, e o demônio saía, e aí no vídeo ele fala assim, mas eu me revoltei, gritei com o demônio e ele saiu. Soberbo. Era o nome de Jesus, ele não conseguiu. Aí ele apelou, né? E sabe um negócio que me assusta sobre demônio? Não são os demônios.
O que me assusta nos demônios não são os demônios. O que me assusta nos demônios é a passagem onde os jovens tentam expulsar um demônio e ele fala assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e vocês? E o pior, esses caras apanham e saem correndo da cidade pelado. Não tem autoridade em nós não, gente. Não tem. Gato sapato. Complicado. Difícil. Né? Eu fui numa igreja quando eu era criança, eu contei isso para os meninos. Um cara endemoniou na igreja, e a igreja tinha um lugar assim, com aquele monte de cara sentado, sei lá que é palhaçada. E aí os caras desceram, isso no meio do louvor, para expulsar o demônio. Fizeram uma rodinha e o cara rindo. E o cara ria. E o cara ria. Eu era pequeno, mas eu lembro disso. Uma moça virou para outra e falou assim, ó, chama fulana. Desceram a escada, no primeiro andar tinha um refeitório, no segundo andar a igreja. Subiu uma moça desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho a moça. Com a touquinha assim de cozinha. Aí chegou e falou, sai em nome de Jesus. E virou. Né? A virar, o cara brum, no chão. Desmaiou. Expulsou, né? E os caras com cara de... E a mulher foi lá fazer as coisas dela na cozinha lá. É o nome de Jesus que liberta, gente. É o nome de Jesus que salva. Eu lembro de uma vez, para finalizar, eu lembro de uma vez em que eu estava voltando de um culto. A gente sentou ali na pracinha, eu, o Alex e um amigo nosso. E chegou um bêbado ali e falou assim, cara, vocês podem orar para mim? Ele falou, claro. Quando ele botou a mão para começar a orar, assim, eu abençoo, plum, o cara não demoniou. No meio, a gente começou a orar, expulsar. No meio, o cara foi falar, tipo assim, quem são... O Alex já mandou o cara calar a boca na hora. Cala a boca. Para nós, desse jeito com o demônio, eu achei muito doido. Para nós é só pedir perdão, você não vai ser perdoado nunca. Cala a boca. E expulsamos o demônio do cara. Esse negócio de medo que as pessoas têm, de que Satanás tem uma autoridade gigante, ele não tem. Satanás é bobo não, senhor. Eu vou fazer um teste espiritual com vocês. Vou fazer um teste espiritual com vocês. Se você vê uma família passando fome, isso é um teste espiritual, tá, gente? Vocês veem uma família que está necessitada, passando fome. Vocês oram pela família e tudo mais. E vocês não têm condição de ajudar com comida. O que vocês fazem? A resposta clara é, vocês procuram ajuda para essa pessoa. Independente de você não ter condição ou não. O que acontece é que as pessoas, elas entendem que existem gente maior do que elas. Pessoas maiores do que elas. E isso que a Jessiane falou é um negócio que eu acho muito da hora. Por quê? Porque a gente precisa entender que esse nível espiritual que a gente precisa ter contra Satanás, isso vem com a leitura da palavra, isso vem com busca a Deus, e as pessoas não querem. As pessoas acham que existe alguém, pastor, com uma autoridade maior. Então deixa para o pastor. Eu já vi irmão ligando para pastor 2 horas da manhã. O pastor está dormindo, gente. Deixa o pastor em paz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se eu fosse pastor, eu falava, meu filho, vai dormir. Você dorme com um demônio, amanhã, vocês tomam um café aí. Não, cara. Satanás, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia demonstra que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Quem comanda Satanás é o próprio Deus. Quando Deus manda ele calar, ele cala. Quando Deus manda ele sentar, ele senta. Rolar, dar a mãozinha. É Deus quem manda. E a gente não pode permitir. Vocês estão entendendo? Agora, sobre pecado. Voltando para a gente finalizar sobre pecado, porque senão não tem nem culto. Nem tom. A soberba se trata de uma afronta direta a Deus.
ele odeia o pecado, e se amamos a Deus, devemos odiar o pecado também. E é por isso que o salário do pecado é tão alto. O pecado é uma afronta contra Deus. É por isso que o salário é alto. A morte, a gente não consegue pagar. Eu brinquei na quarta-feira que você pode sair do inferno depois de estar nele. É só você pagar a conta toda. Não tem como pagar essa conta. Nós não temos valor para pagar essa conta. É por isso que nós precisamos do sangue de Jesus. É por isso que Jesus morreu naquela cruz, porque o valor dele é infinito. É por isso que nós conseguimos entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus, porque eu não estou com a minha carteirinha. Eu não entro no meu nome. Eu entro no nome de Jesus aqui. Jesus morreu por mim, e é por isso que eu estou no céu. Não tem mérito nisso. Não existe mérito nisso. Eu queria que a gente orasse agora. Eu queria pedir perdão para vocês se ficou muito confuso a primeira aula, mas são 4. então eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Mas eu só queria passar nessa aula para que vocês entendessem. Primeiro falar que eu gostei muito das dúvidas, tá? Muito válidas. De verdade, se atrapalhasse eu falaria. Mas assim, foram dúvidas muito boas. Eu pretendo conseguir sanar todas elas. Se eu não conseguir, Jesus vai abençoando e uma hora a gente aprende, nem que seja na glória. Mas eu queria só que vocês entendessem o que o pecado é. O pecado é uma afronta ao próprio Deus. E pecado é agir contra Deus. E agir contra o próximo é agir contra Deus. Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. É isso. Se vocês pegarem nada do que eu falei, pegar isso, já está bom. E já é uma introdução para o que a gente vai falar na próxima aula. Eu quero falar sobre o pecado imperdoável. Eu quero falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que é só coisa que o povo entende errado. E entendendo que a soberba é um motivo que nos faz pecar, acharmos que sabemos mais do que Deus, que isso gera em nós humildade. Amém? Meu Deus, muito obrigado. É um tempo de louvar o Senhor, de engrandecer o seu nome através da sua palavra. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui, não só para entender o que o Senhor tem a dizer, mas para viver tudo aquilo que nós precisamos viver na sua presença. Nos ilumina, Deus. Transforma os nossos corações de pedra em corações de carne. Só o Senhor é capaz de nos confrontar a ponto de mudarmos, Deus. Nós queremos viver na sua presença. Nós queremos adorar o Senhor de verdade. Nós queremos buscar o Senhor de verdade. Nós não queremos viver uma vida de igreja e uma morte de inferno, Deus. Nós queremos viver para o Senhor, uma vida de cultuar o Senhor pela eternidade. Nos ajuda, Deus. Nos discipula, nos orienta. Tira do meio de nós todo falso evangelho, todo entendimento errado sobre partes difíceis da Bíblia. Nos coloca zerados diante do Senhor, para que nós possamos aprender do Senhor e da sua palavra, que eu te peço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, a quem morreu por nós e entregou-se naquela cruz pelos nossos pecados. Amém e amém. Tem café lá em cima?